Embora os ajustes linear e polinomial sejam importantes, existem muitos outros tipos de funções que não se adequam a um ajuste polinomial ou mesmo linear, né? Então nós vamos considerar primeiramente um caso em que a função que eu quero ajustar é uma função periódica. Então, relembrando aqui, a gente temos que uma função real ela é periódica de período L se a função aplicada no ponto x mais L é igual ao f de x para todo x pertencente aos reais. Por exemplo, a função f de x cosseno de 2x mais seno de x, ela é periódica de período 2π. Pois se você fizer aqui o f de x mais 2π, vai ser o cosseno de 2 vezes esse valor, ou seja, 2x mais 4π, mais seno de 2π. Bom, 4π aqui são duas voltas completas no círculo trigonométrico, então eu volto na mesma posição. A mesma coisa com seno, é uma volta completa. Então eu vou ter isso aqui é igual ao cosseno de 2x, esse é o seno de x, portanto eu tenho o próprio valor da função. Graficamente, é ainda mais fácil perceber uma função periódica, né? Então você vê que ela se repete dentro de um determinado intervalo, por exemplo, de 0 até 2π. Esse trecho vai se repetindo periodicamente, né, a cada intervalo 2π. Então ela tem exatamente essa característica. Se eu tentar fazer ajustes polinomiais, né, aqui de grau 1, grau 2, 3, 4. Então você observa que grau 1 ele substitui essa função por uma reta passando aqui numa determinada inclinação. Tudo depende dos pontos que você pegou para fazer o ajuste linear, né? Aqui nós temos o grau 2, tá? O grau 2, desculpe, o grau 1, o grau 2, cadê? O grau 2 está de azul, né? Então esse daqui, ó. Né? Que passa aqui e vai para cá. O grau 3 já tem mais uma ideia aqui. Começa aqui e vem para cá. E o grau 4, esse cara aqui, ele até tenta fazer umas curvinhas aqui, mas você vê que ele tenta fazer o ajuste num intervalo muito pequeno e mesmo assim é bastante ruim, né? Funções polinomiais, é óbvio, não são uma boa ideia para aproximações de funções periódicas. Se eu quero aproximar funções periódicas, eu preciso fazer uma combinação de funções periódicas. Então, eu vou aproximar uma função periódica por funções A0, G0, mais A1, G1, etc. Né? Ou seja, essas G0, G1 até G2M são funções periódicas. E as funções periódicas ideais para trabalhar com isso são seno e cosseno, né? Então, as ímpares, que são a G0, G1, G3, G2M-1, eu vou utilizar cosseno 1, né, que é cosseno de 0x, cosseno de 1x, cosseno de 2x e assim por diante, cosseno de mx. As pares vão ser seno de x, seno de 2x, seno de mx. Essas são funções periódicas de período 2π, portanto, a função resultante vai ser periódica de período 2π. É possível ajustar essas, fazendo uma mudança de variável aqui, para que essas funções tenham um período L arbitrário, tá? Mas isso é simples, a gente não vai lidar, não vai fazer aqui. Bom, então eu quero ajustar uma função que tem essa característica, A0, uma soma de diversas funções, AJ vezes cosseno de J vezes x, mais bj seno de j vezes x, tá? Ao conjunto de pontos correspondentes, ok? Para quem já viu séries, né? Isso aqui lembra exatamente e é uma parte ou uma série de Fourier truncada nos seus elementos, tá? A questão é que nós estamos fazendo o ajuste, tá? Nós não estamos calculando a série de Fourier de uma função. Então, nós estamos encontrando coeficientes aqui de forma que a função representada por essa série de Fourier aproxima os pontos dados, tá?
ou seja, eu quero encontrar esses coeficientes. Como eu vou fazer isso? Vou fazer isso da mesma forma como eu fiz para o caso polinomial, ou seja, eu vou considerar uma função dos mínimos quadrados, onde eu vou fazer a soma das diferenças ao quadrado, dos meus valores y desejados e dos meus pontos calculados no valor de x igual a xi. Tá? Então, eu peguei a função e apliquei em f de xi. Um ponto mínimo, ou seja, a menor diferença, vai ocorrer quando as derivadas parciais da minha função q nos pontos a0, a1, am, b1 até bm são todos iguais a zero. Tá? Então, a gente vai sucessivamente calcular cada uma dessas derivadas. Bom, para derivar, a gente já sabe, né? Vai dar duas vezes, porque eu tenho um quadrado, então vai ficar duas vezes o termo que está dentro, vezes a derivada do que está dentro em relação a zero, menos 1. Portanto, simplificando o 2 aqui e multiplicando por menos 1, levando a minha somatória, né? Então, eu vou ter menos a somatória do meu yi, vai ficar mais a0 vezes a somatório de 1, né? Mais somatório do o meu i aqui com esse somatório. Observe que o AJ não depende do i, né? Então, eu posso trocar a ordem desses somatórios aqui e eu vou ficar com o somatório de j de 1 até n, AJ vezes o somatório de 0 a n de cosseno de x de j vezes xi. E a mesma coisa com esse cara aqui. O que significa isso aqui do ponto de vista prático? Quando eu estou fazendo a soma de somatórias, isso está dizendo que eu estou somando vários elementos, né? Eu estou somando vários elementos aqui. Isso é a somatória interna. Depois eu tenho outra soma interna aqui, outra soma interna aqui, conforme eu vou variando o meu i, né? Então, ele está fazendo a soma primeiro nesse sentido, depois eu somo todas as linhas. Você trocar as somatórias de lugar significa que você está somando primeiro aqui e depois somando todas as colunas. Como a quantidade de elementos aqui é finita, esse resultado é igual, tá? Sempre. Então, eu posso trocar sem problemas aqui a ordem das somatórias. Bom, agora aqui eu vou isolar os termos. Observe que os meus elementos desconhecidos são os AJs e BJs, tá? Então, eu vou ter aqui uma equação, né? Exatamente aqui, ó, A0, somatório de 1 deu n mais 1, né? Esse cara aqui eu passei da esquerda para a direita, que é o termo constante. E aqui eu tenho os somatórios, que são exatamente todos os coeficientes multiplicados, todas as minhas variáveis para serem determinadas, multiplicados por esses coeficientes, que são valores inteiros. Observe que aqui o xi é conhecido. Tá? Expandindo essa somatória aqui, ó, a gente tem exatamente o n mais 1 vezes a 0. Aí, para j igual a 1, eu tenho a somatória do cosseno de xi vezes a1. Depois eu tenho, para j igual a 2, eu tenho o somatório do cosseno de 2xi vezes o a2, e assim por diante, até quando eu chegar no m, que eu vou ter somatório do cosseno de mxi a m. A mesma coisa eu faço para expandir aqui o meu b, né? Então, cada um dos termos b1, b2, bm vai ser multiplicado pela respectiva somatória do seno de k ou jxi, tá? Então, aqui você tem uma equação linear nos coeficientes A0, A1 até AM, B1 até BM. E esses valores aqui podem ser determinados, já que os xi são conhecidos, então eu posso calcular essas somatórias todas. Bom, a mesma coisa eu faço para todos os k's intermediários, né? Então, quando eu vou fazer a derivada parcial do k em relação ao ak, o que eu tenho é a mesma coisa, duas vezes a somatória do termo, vezes a derivada do que está dentro em relação ao ak. Quando eu derivo em relação ao ak, vai aparecer o termo que vai corresponder aqui, ou seja, quando eu tiver exatamente o késimo termo, o j igual a k, é que vai aparecer o menos cosseno de kxi aqui, tá? Menos por causa desse sinal.
Fazendo a multiplicação aqui, então tudo vai ser o multiplicado por menos cosseno de KI. Vou distribuir essa somatória aqui de novo, né? Então vai ficar somatório de cosseno de KXI vezes o A0, mais o somatório, também troquei aqui o J de lugar, né? Com o somatório do I com o do J, ficou AJ I de 0, cosseno de XGI com cosseno de KXI e o BJ. E aí eu reescrevo aqui a minha equação, agora também nos coeficientes da mesma forma, só que agora os meus coeficientes tem o fator cosseno de KXI multiplicando, né, nas minhas equações. Do mesma forma, eu vou fazer para o BK, né? Vou derivar em relação ao BK e vou obter como resultado, aqui já está o resultado direto, né? Uma expressão envolvendo, só que agora aparece os senos, bom, tudo multiplicado por seno de KXI, né? Tudo multiplicado por seno de KXI, os somatórios. Bom, se eu juntar todas essas equações, ou seja, se eu juntar essas equações aqui, cadê a primeira equação? A primeira equação é essa, né? Então, se eu juntar essa equação aqui, que é a primeira equação, com a segunda equação, a segunda não, né? Aqui eu tenho K equações, tá? Correspondendo aos coeficientes, né? AK. E depois com o dos BKs, que é essa daqui, isso aqui vai me dar um sistema com 2K mais uma equações para 2K mais uma variáveis, então ele pode ser resolvido. Mas esses termos aqui para serem calculados dão bastante trabalho, né? São termos que podem ser determinados, são calculáveis, são todos valores numéricos, tá? Mas eles precisam ser calculados para fazer o melhor ajuste correspondente. Felizmente, a gente consegue reduzir essa quantidade dessas operações se os pontos aonde eu estou calculando ou tenho a função conhecida são determinados, tá? Se eles não forem previamente determinados, então eu não tenho jeito, eu tenho que montar o sistema linear correspondente e resolvê-lo, tá? Mas, se os pontos tiverem uma característica como descrita por esse teorema, então facilita bastante. Esse teorema estabelece que esses somatórios sobre os cossenos vezes senos e senos vezes senos, eles têm valores conhecidos, né? Então, se eu tiver P e Q, ambos menores que M, e se o meu M for menor do que N sobre 2, que é o número de pontos total que eu estou fazendo a soma, tá? E os xk's forem valores igualmente espaçados no intervalo de 0 a 2π, né? Isso que significa essa expressão. Então, a somatória dos cossenos de pxi seno de qxi é sempre igual a zero, tá? Lembra que as funções seno e cosseno, elas são periódicas, né? Então, os valores, quando você pega os valores igualmente espaçados, um compensa o outro e acaba zerando os elementos respectivos. Da mesma forma, cosseno vezes cosseno, ele vai ser zero se o P for diferente de Q, e vai ser N mais 1 sobre 2 se o P for igual a Q. E o seno de P vezes o seno de Q, xi, tá? Da mesma forma, vai ser 0 se o P for diferente de Q e N mais 1 sobre 2 se o P for igual a Q. Essas caras que aparecem aqui são justamente os coeficientes daquelas séries que a gente viu aqui, ó, tá? Observe que aparecem multiplicando aqui os termos, ó. Eventualmente, eles são diferentes. Então, se os pontos forem igualmente espaçados, segundo aquela expressão que a gente viu ali atrás, significa que desses termos que aparecem aqui,
O único que não vai zerar vai ser justamente o termo BK. Então isso vai facilitar muito as nossas contas. A primeira equação, por exemplo, ó, nessa situação, a gente viu que o cosseno, soma dos cossenos separados, soma dos cossenos separados é a mesma coisa que eu pegar o P específico e o Q igual a zero. Né? Como eles são diferentes, vai dar zero. Então, se eu pegar aqui nessa situação, a soma dos cossenos vão zerar, vai zerar, vai zerar, vai desaparecer. A mesma coisa para os senos. Então, sobrou apenas n mais 1 sobre a zero igual a somatória de y1. Então, a zero igual a 1 sobre n mais 1 y de 1. Cuidado! Isso só acontece se os pontos estiverem igualmente espaçados no intervalo de 0 a 2π. Tá? Então, necessariamente, ela deve obedecer, se ela obedecer essa expressão, ser igualmente espaçado, então o A0 pode ser facilmente calculado fazendo a média aqui dos valores de y. A mesma coisa para as outras equações, né? Derivadas obtidas da derivada parcial de dq em relação a k. Os cossenos vão dar zero, porque são todos distintos, exceto quando cai o mesmo índice, né? Tanto de um quanto do outro. Então, isso aqui vai dar n mais 1 sobre 2, os demais vão dar todos zeros. Então, eu vou isolar aqui e vou calcular o AK. Portanto, o meu AK vai ser dado por 2n mais 1, somatório do y vezes cosseno de kxi. Ficou bem mais fácil também, tá? E a mesma coisa para o seno, né? Vai cancelar todo mundo e eu vou obter, então, uma expressão para calcular os coeficientes respectivos do seno. Tá? Então, se os pontos estiverem igualmente espaçados, eu vou ter essas fórmulas bem mais simples de calcular os coeficientes do meu ajuste. Se não estiverem igualmente espaçados, eu vou ter que usar aquelas fórmulas originais e montar os sistemas lineares de ordem 2k mais 1, 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Né? Bom, o resumo escreve tudo aqui. Se eu tiver pontos tais que as abscissas estão igualmente espaçados no intervalo de 0 a 2π, esta função aqui, com o m menor ou igual a n sobre 2, ou seja, a minha quantidade de pontos aqui deve ser pelo menos o dobro do número ou da ordem do ajuste que eu estou fazendo. Tá? Então, os coeficientes podem ser obtidos segundo essas expressões aqui que a gente viu ali atrás. Bom, tem um exemplo aqui. Nós temos um exemplo em que nós pegamos o intervalo de 0 a 2π para pontos igualmente espaçados. Observe que o ponto 0 não é necessário, né? Então ele começa sempre no ponto H. Né? Eu tenho aqui n igual a 7, ou seja, 8 pontos. Então, a 0 vai ser 1 sobre 8 vezes a somatória do y1. Eu obtive esse resultado fazendo a soma desses valores. Depois, eu peguei e multipliquei cada y pelo cosseno do cara que está em cima, tá? Cosseno do xi, e fiz a soma. O resultado multipliquei por 2/8 ou 1/4, deu menos 19,978. E, finalmente, aqui para o A2. Né? Por que eu estou calculando até o A2? Porque eu pedi as aproximações de ordem 1 e de ordem 2. E o A2 vai dar 2/8, somatório de todos os caras. Agora eu multiplico isso aqui por 2, faço o cosseno e multiplico por o de baixo. Aí eu somo todo mundo e multiplico por 2/8 ou 1/4. Ou seja, eu obteve menos 2,75. A mesma coisa eu faço para os B, B1, B2. Observe que não existe B0, né? Porque seno de 0 a 1 é 0. Então, eu tenho aqui a soma 2/8, a somatória de seno de xi e seno de 2xi. Tá bom? Fiz a soma de todos os caras. Calculei os valores. E olha que interessante, eu obtive as aproximações de ordem 1 e ordem 2. Aqui é A0, A1 vezes cosseno, B1 vezes seno. Quando você pega a aproximação de ordem 2, eu tenho A0,
A0, A1, A2, B1 e B2. Então você vê que da diferença da ordem 1 e da ordem 2 foi só os termos de ordem superior que foram acrescentados, ó. Este e este, né? Então as aproximações, aproximações de ordem superior são sempre incrementais, ok? Graficamente a gente tem isso aqui, ó. Eu tenho uma aproximação, esses foram os pontos que eu relacionei, tá? Eles estão aqui na forma dessas cruzes azuis aqui. Nós temos uma aproximação de ordem 1 para esses pontos. E agora nós temos uma aproximação de ordem 2 para esses pontos, tá? E mais ainda, né? As funções resultantes, quando eu faço as aproximações, elas também são funções periódicas. Então, elas não apenas aproximam no intervalo em que eu relacionei os pontos, mas elas fazem as mesmas aproximações para todos os reais. Tá? O meu resultado vale para todos os reais.